Olá, sejam bem-vindos ao podcast Minutos de Património, o podcast da Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras, que pretende divulgar o património do Conselho e muito mais. Neste primeiro episódio, vamos começar por falar um pouco da associação e do seu trabalho ao longo dos anos, e tenho comigo dois dos membros mais antigos da associação, é o professor Joaquim Moedas Duarte e o professor Luís Filipe Rodrigues. Boa tarde. Professor Joaquim Moedas Duarte, pode contar um pouco da história da associação, quando surgiu, qual era o principal objetivo? Ora bem, boa tarde. Eu não sou da fundação da associação, já cá estava em Torres Vedras, era professor, mas andava muito ocupado na fase de fazer o estágio. Estive um ano fora de Torres Vedras, em Beja, a fazer esse estágio. Portanto, quando eu regressei à associação, já tinha sido iniciada e desde o princípio que tenho contacto com os fundadores, sobretudo o meu amigo José Pedro Sobreiro, foi um homem, e é ainda, felizmente, homem base e talvez o mais conhecido ligado à Associação do Património, também o antigo vereador da Câmara, António Carneiro, que foi também um dos fundadores, Já que sim. faleceu há 3 anos, o padre José Manel, que eu conhecia desde a juventude, enfim, portanto, eu posso dizer que desde o princípio que eu conheço o trabalho da associação, eu nunca deixei de ir às assembleias, e fui sempre procurando incentivar os meus colegas, hum, a fazerem o trabalho que era importante naquela altura. Porquê? Não nos esqueçamos que estávamos a associação iniciou-se em 1979, eram os primeiros anos do poder autárquico. A seguir ao 25 de abril de 1974, a associação surge em março de 1979. Curiosamente, uma das razões que levou, a alguma, criação de alguma polémica no início, é que o o poder autárquico que estava no início, por vezes, deixou-se contaminar por um certo, um certo deslumbramento de progresso urbano. Resultado, por vezes fizeram-se e a associação, depois, eh, debruçou-se muito sobre isso, fizeram-se erros urbanísticos, não é? Ah, Como por por exemplo? Eu lembro-me sobretudo na zona histórica, a criação o deitar abaixo, prédios antigos para Ah, serem substituídos. ou seja, não se respeitar o património em prol da Porque modernização. ainda não havia um plano diretor municipal, tudo estava ainda no início, não é? Nem um plano depois de salvaguarda do centro histórico. Isso depois, surgiu também com um grande contributo da Associação do Património. Os pormenores do início, dessa fase inicial, o que eu posso dizer em relação à minha experiência é o seguinte: sobretudo depois, na fase final da minha vida como professor, comecei a dedicar-me mais à Associação do Património, porque, me fui apercebendo de que, para além da salvaguarda do daquilo que nós considerávamos o urbanismo antigo, era preciso respeitá-lo. Por exemplo, quando se fez, o arranjo do espaço do concelho, Sim, aqui em Grande Torres Vedras, Arranjo, etcétera, centro hã, histórico. do centro histórico, talvez se possa considerar um pormenor, mas, por exemplo, há aquele espaço do concelho que nós encontramos, e isso foi o resultado desse trabalho, e já acho que foi nos anos 80, aquelas janelas inteiriças de vidro. Aquilo Sim, era o contrário daquilo da que zona nós histórica. imaginávamos que fosse no centro histórico, devia-se respeitar o tipo de caixilhos que havia, etc. Isto foi objeto de controvérsia na altura, a associação por vezes era mal entendida, achávamos que éramos puristas, e isto criou por vezes Pronto, alguma algum atrito. Mas o objetivo sempre foi, nesta altura em que queria-se cortar com o passado, a associação serviu como ponto que nem todo o passado tem que ser destruído, muito pelo contrário, deve ser e preservado. exatamente, e é preciso ter essa sensibilidade para respeitar certos traços. Vamos lá ver, quando se define um centro histórico, e ele está definido, foi veio a ser definido, não sei precisar as datas, e talvez o José Pedro Sobreiro é que tem isso presente, ah, delimitou-se um espaço. No mapa de Torres Vedras está lá bem delimitado onde é que começa e onde acaba.
Mas para que é que se faz isso? Não é para congelar o tempo, mas, em princípio, devem-se respeitar algumas características. Não é por acaso que não se permite construir para além de uma da sérvia considerada aceitável dos prédios, não se podem fazer invenções, arquitetónicas, não se deviam. Essa é uma das lutas. Depois há as modas, Se fazer um tem equilíbrio que haver um entre a parte de equilíbrio, não é? património e a modernização. Exatamente. Não disse que tem contato. Qual é que acha que foi a ação da associação que foi mais marcante? Ou seja, pode ter sido uma coisa que tenha corrido bem, que fico orgulhoso, foi uma vitória que se fez pela preservação do nosso património, ou algo que correu mal e que acham que podia ter mudado alguma coisa? Olha, assim de repente, há várias coisas. Lembro-me, por exemplo, uma altura que apareceu uma proposta, projeto ainda não, bem definido, mas consistia na construção de uma cortina de prédios nas traseiras do nosso tribunal. Sim, Hã, Tribunal de e Torres, e essa cortina que para quem não conheces, andando mais um pouco, estamos a chegar à zona, do centro digamos, do histórico. centro histórico, perto do castelo. Na altura ainda não estava na direção, mas lembro-me de andava por lá a ver, a olhar, porque o professor Zé Pedro Sobreiro tinha feito um desenho no Badaladas a chamar a atenção para isto. Atenção, se esta cortina de prédios for construída, e ele fez um desenho, hã, para mostrar como o que iria acontecer, o castelo, o morro do castelo, que é o grande emblema de Torres Vedras, ia ficar tapado. Aliás, depois disso já se fizeram outros prédios, mas manteve-se uma Sérvia limitada, porque a tendência é sempre para construir prédios Sempre altíssimos, coisas, maiores. pronto, para Mas dar o mais castelo um caso que nós, que na altura também nos insurgimos, foi, no ah, quer dizer, nós não vemos isto em termos de vitórias e derrotas. O nosso papel aqui é de cidadãos que têm uma sensibilidade ativa, hã, que não aceita certas coisas, como é aquele prédio, junto ao Cisandro, já do outro lado do Cisandro, seguir à Ponte da Mentira, sim, chamada Ponte da da Mentira, há mentira. ali um prédio enorme onde está o restaurante O Perto Beirão, do pronto, pronto, do Chopal, uma perto das entradas da cidade de perto do Torres Vedras. Choupal. Portanto, também é uma construção desproporcionada para aquele espaço. Podem-nos perguntar: "Então, mas vocês são contra a construção de prédios?" Não, esse tipo de construção tem que ser para a parte mesmo nova da cidade, a parte nova, Ou porque então entretanto na foi parte crescendo para sul, não é? seguinte para a parte, digamos, velha, que garanta alguma sustentabilidade, ou seja, que se mantenha as Não é características da zona. é que depois esse tipo de prédios acaba por subjugar tudo o que está à volta. E sobretudo e depois também o impacto visual terrível que isso tem, o impacto visual. Portanto, isso foi uma das lutas. Agora, há uma que eu me recordo, o chamado é o célebre, Moinho do Gaio. Como nós sabemos, Torres Vedras é uma de talvez dos concelhos do país que tem uma maior concentração de moinhos de Moinhos. vento, aqueles moinhos tradicionais, de velas, de para moer a farinha no cimo dos montes, fazem parte integrante do nosso património paisagístico, único aqui nos arredores de Lisboa. Não quer dizer que não haja também, há outros concelhos que também têm. Torres Vedras tem uma concentração grande. E um dos moinhos, icónicos, que podemos chamar assim, era o chamado Moinho do Gaio. É uma elevação que se vê quando nós saímos da estrada, vimos de Lisboa, Sim, vindos da autoestrada, sim, ao cimo vê-se, se olharmos para o lado da dos Cucos, sim. vê-se lá aquele moinho. Ah, Aquele moinho um dia desapareceu. O que lá estava o resto do moinho, havia lá um moinho, desapareceu. E uma pessoa que ali morava perto, um dia todas as manhãs ia à rua, olhou: "O que é que falta o ali?" moinho não está. Desaparecido o moinho. O moinho tinha sido mandado, demolir. Aqui a história é só esta: a Associação de Defesa do Património foi alertada para o desaparecimento daquele moinho que era icónico, o moinho do Gaio. Pôs-se em campo,
comunicou para a Câmara, o presidente da Câmara na altura ficou muito perturbado e e disse, não, foi uma má ação, reconstruir o moinho. O vereador que tinha mandado demolir, dizia que tinha porque ele estava em ruínas e era um sítio para onde iam drogados e, enfim, marginais e aquilo podia haver ali, Estava relacionado com a segurança. podia haver ali era uma questão de segurança e tal. A verdade é que o presidente da Câmara e a Câmara decidiram e reconstruíram, mandaram reconstruir o moinho. O moinho apareceu de novo e pode ser visitado, sobretudo por escolas, etc. Felizmente agora com esta As tempestade, tempestades, sim. Katrina, não é? Acho que agora foi a Christie, foi Christian, o Leonardo e foi mais uma que não ah, estou a lembrar. o capelo desapareceu. Eu agora um dia Sim. destes passei lá, mas onde é que está o capelo? Ainda não perguntei a ninguém. Sim. Nós temos um elemento, a Associação de Defesa do Património, já agora falo aqui nele, que é o Ezequiel Duarte, é um especialista em moinhos. Eu hei de lhe perguntar o que é que se passa, mas foi decididamente terá sido isso. A verdade é que, portanto, foi uma luta que a associação encetou e fez, promoveu no jornal Badaladas, saíram uma série de Sim, artigos. que é o jornal local aqui de Torres Era o Vedras. jornal local, Torres Vedras, o Badaladas, que nasceu em 1948. E, portanto, essa luta foi ali travada nas páginas, primeira página, etc., com fotografias do moinho, e a Câmara teve que recuar e mandar reconstruir o moinho. Essa foi, para mim, foi Foi a mais uma boa ação que, felizmente, espero que ele agora seja reconstruído outra vez, pelo menos a parte de cima que desapareceu. certo, muito obrigada. Professor Luís Filipe, queria acrescentar há pouco, tinha dito, pronto, uma informação aqui sobre os primeiros anos da associação que Não, estava a dizer, queria partilhar. é que estamos a falar com o Zé Pedro Sobreiro, não é? Sim, sim, que é um dos Pois, sócios é pena. fundadores. Pois, sócio fundador e fez parte logo como vogal da primeira direção, e depois na segunda direção, segundo sei, a Associação de Património é fundada por escritura em março de 79, depois só em abril é que é publicado no Diário da República, República, mas só em junho é que é feita a primeira Assembleia Extraordinária, onde, são eleitos a a primeira primeira, direção. porque isto nasceu como? Nasceu através de uma chamada Comissão Instaladora ad hoc, constituída pelo Padre Zé Manel, que já morreram todos, o antigo vereador António Carlos Carneiro, e pelo Valdemar Neves, que já todos, enfim, já todos, Já foi essa comissão instaladora, depois desenvolveu atividades, etc., e que se propôs depois, em junho, se não estou em erro desse ano, fazer essa primeira comissão, a primeira grande Assembleia Extraordinária, que foi no Grêmio. Depois daí também. houve mais algumas Assembleias Extraordinárias, assembleias foram feitas em sede, entendi que era no Jornal Badaladas, e entretanto as Assembleias Extraordinárias foram todas a partir de 3 ou 4 anos a seguir, a partir de 82, acho eu, foram todas feitas, onde fazemos ainda hoje, antes, mas há anteriores, Pronto, isso é conhecemos tudo. uma coisa mais Agora, informal. isto que eu queria dizer articula-se com aquilo que o professor Sim, Moura sim. estava a dizer. O quê? É que eu acho que era necessário destacar alguns grandes pontos de referência Sim, sim. de Estamos aqui algumas lutas. para A primeira grande referência, quem dúvida que sim, tem estado dentro disso, lembra-se, foi logo em 82, o terceiro associações. Encontro Nacional de Associações. O terceiro Sim. encontro. O primeiro foi em Braga, o segundo foi em Santarém, se não estou em erro, e o terceiro foi aqui. Sim. Onde envolveu as forças vivas da terra, nomeadamente, isto era não é uma colaboração profunda com a autarquia. De resto, da autarquia, 3 indivíduos eram sócios, que era o António Carneiro, que era o José Augusto, também era sócio, Que na altura que na eram altura não, na altura, em 82, o presidente era o doutor Alberto Avelino. certo. 82, o doutor José Augusto era vereador da Cultura. Ou seja, vereadores que Sim, também estavam tinham empenhados, estavam aqui essa foi a primeira grande associados. luta. Mas há uma luta interessante, isto já foi em 90, Sim, foi a luta de São Paulo, cuidado com isso. sim. Chopal, que São é um Paulo, parque em aqui 90, sim, da cidade de Torres Vedras e o que é que sim. estava a passar? O que estava a passar é que, como aconteceu um bocado agora, pá, corta-se, decepa-se as árvores e, na medida em que queriam fazer passar para ali uma estrada que cortava o São Paulo, e isso implicava o derrubo de árvores. Então houve uma grande luta em que o património teve uma ação, e o Espelho Clube também. Portanto, Temos um, visto um primeiro, em 82, há uma primeira referência do ponto de vista da visibilidade. O património cria visibilidade
local e regional a partir desse E grande nacional, encontro, e esse encontro nacional, nacional desse grande de encontro de associações associações, do património. que fi Foi uma foi ação, uma lá ação está, com impacto e muito impacto, realmente muito um importante impacto para o nosso nacional, trabalho. sim. Tem que eram figuras, veio o presidente da federação, Todos Jorge São Custódio. sim, o professor Jorge Custódio, e estamos a falar de que federação, peço perdão? da Federação Nacional neste caso, De associações do De associações do património, património, é. sim, que entretanto depois, sim, entrou em hibernação. Eu património queria só social salientar do uma outra luta muito engraçada. também Enfim, estamos aqui uma para outra falar luta de lutas. engraçada. Quer dizer, o movimento Pulso, isto foi já em 85, se não estou em erro, foi a Fonte Nova. E Está lá uma Fonte Nova, exato, ali no início, no cruzamento entre a Avenida Humberto Delgado e a Rua Teresa dos Pereira, que dá acesso depois ao hospital. Aquela fonte é uma fonte do século XVI. E aquilo estava, não estava lá, estava abandonado. fontes Houve uma grande dos luta. Quer dizer, Aliás, foi o deitado abaixo. foi. O Zé Pedro Sobreiro, neste momento, dizia na brincadeira: "Pá, agora é preciso uma luta que destruísse aquilo, que ele não gosta". foi um Não. caso que depois foram reconstruídos e Foi, houve correu uma mal, grande luta foi dos isso? jornais, houve gente que, sim senhor, simpatizou com a reposição, com a reconstrução, também o património, a Câmara, claro, e a Câmara é que reconstruiu aquilo. A ideia foi ideia forjada e lançada pelo património, em que teve apoios. Houve assinaturas, houve abaixo-assinados de consentimento, de apoio. Mas, aquilo envolvia arranjo urbanístico, não houve muito cuidado com isso e aquilo está assim um bocadinho, enfim, Não, o Zé Pedro Sobreiro tinha feito um desenho, um croquis, porque, essa célebre Fonte Nova, por oposição à Fonte Velha, que era o chafariz dos cães, que Certo. era do Que é um século dos XIV. monumentos daqui Claro, da cidade é de o Torres monumento, Vedras. mais conhecido de Torres. A Fonte Nova era uma fonte à saída para o lado sul, e essa fonte existiu até meados, né, meados do século XX. talvez. Quando se fez a construção, se comprar os terrenos para a construção da sede da Da física, física, aquilo apareceu, estava ali já fora de contexto, já ninguém se utilizava dela, era uma parede do ponto de vista monumental, nem era nada de especial. O mais antigo era um brasão que lá estava, um brasão, 1500 e 29. entretanto foi preservado, está no museu. O resto era um paredão com umas ameias, e era a antiguidade, era mais a memória do que propriamente o ponto de vista Por ali circulavam as pessoas que vinham de Lisboa, que paravam ali todas, não é? pronto. e resultado, Era um quando ex se podia É. ser um ex libris na Na altura, podemos altura, dizer. porque aquilo até era funcional, as iam Sim, lá beber água, eles eram imagem iam lá beber água, etcétera, funcionava. pois, mas depois deixaram de haver a Sim, imagens, claro. sim, e de o água próprio também o foi Júlio Vieira, no seu livro, diz que não, não tem, validade, digamos, patrimonial, não tinha, era mais memória, e acabou por ser deitado abaixo, para se fazerem depois as obras do Uma das curiosidades era o brasão, sim senhor, do século XVI, e depois era, aquilo ter uma parede, com ameias, porque nesta terra há 3 fontanários com ameias. Deles é este, outro era o dos franciscanos, que é também do século XVI, e depois há um outro que está esquecido, que é o fontanário de São Miguel, no Choupal, tem lá uma data, 1600 e qualquer é, coisa. do século Mas lá XIV. está, Mas eram a 3 ideia era haver um chafariz em cada saída em cada saída. pronto, e fazia ou a sentido. entrada da vila. Era Norte, para as pessoas que vinham a não, não, viajar, norte, Tem passar mais, norte, sul e faz sentido. portanto, e quando se, constrói o que lá está neste momento, encostado à física, Sim, o que lá está não tem nada a ver, a com não o ser que umas era. ameiazinhas e tal. É algo maior, digamos Portanto, assim. o professor Zé Pedro Sobreiro, se estivesse aqui, explicaria, mas eu já ouvi várias vezes ele a fazer esta explicação. Ele fez um desenho, quando se falou nisto, o Tony Carneiro pediu-lhe: "Epá, como é que era? Podíamos fazer aqui um arranjo", e ele fez um croquis, e o croquis ficou. E o Tony Carneiro pegou nele e levou-o, e depois naquele voluntarismo de outras pessoas que também estavam interessadas: agora é que era a altura de fazer", construíram a partir daquele desenho, e que o Zé Pedro diz: "Mas não, não, isto foi apenas uma primeira abordagem". O Zé Pedro Exato. também não se revê ali, Naquilo, sim. e depois até surgiram críticas, um deles foi do Arlindo Ceia.
Isto fortíssimo. não é a fonte nova, isto é uma nova fonte. Então, Mas isto também, se podemos tirar daqui uma conclusão que pode ser uma boa lição para mim e para todos os que trabalham no património. O património não é um bonzo sagrado que está no altar e, ao qual nós exato. prestamos vénias. Não, o património é, é a tradição e a memória, muitas vezes, expressos em construções, monumentos, que vão ao longo do tempo se vão modificando pelas mais diversas até porque, há sempre obras a fazer porque as coisas vão deteriorando, é preciso renovar, Exa e ao renovar deitam-se abaixo coisas que já estão que não se até, nem decadentes, já não oferecem sim, garantias, inclusive de segurança, deita-se abaixo, faz outra, mais ou menos como era, ou sim, então não deve ser algo sacralizado, é algo que É, pode se é, podes é. evoluir. tem É que se resultado, respeitar, tem que se resultado. respeitar uma linha, tem que haver uma linha Exato, e é isso que nós discutimos. Abertos ao diálogo, mas com uma condição, o património exige tudo, exige e saber técnico. exatamente. Ah, isso demora, isso faz-se através de lá está estudando Uhum. e aprendendo a fazer, olha, os velhos artífices, etcétera. Há 2 coisas que era interessante também referir nesta conversa. Uma Sim, delas era, porque uma das disciplinas ligadas ao património é a arqueologia. Ora, sim, desse ponto de vista, o património teve envolvido muitas jornadas de arqueologia, yeah. nomeadamente na escavação do castelo. Ou então no Castelo chamado No Poço, que fica aqui em frente da igreja de São Tiago. Igreja de Santiago, Praça Pronto, da isso eu Batata, queria exato, queria salientar só isto. mais conhecido, Essa é outra sim. luta de combate e outra forma de atuação. E havia outra forma de atuação também, que isto eu gostava também de assinalar, a necessidade de dotar as associações de um espaço. Esta foi uma grande luta. Houve uma altura que, epá, não vou descrever tudo, mas é que nós ficámos sediados, lá em cima no Pináculo. Era o grande Porque quando 2 associações ou mais, e era a finalidade disto, este Isto espaço deriva onde estamos estamos fora do deriva daquilo. património da socie Quando 2 ou 3 associações, potencia as capacidades. Ora, nessa fase, estamos a falar finais de 90, acho que foi no finais de dos anos 90, 90. havia uma geminação entre o património e o Spelo Clube, além de haver amizades mútuas, etc. E isso criou uma ligação muito grande no sentido até de favorecer o trabalho conjunto em relação à própria em relação à própria, escavação, houve trabalho conjunto. Eu gostava de salientar isto. Essa era a finalidade, mas depois aqui, enfim, por razões diferentes não resultou, porque esta articulação, esta ligação, física das associações pode potenciar trabalho. O que acontece é que não temos capital económico, Para ter então uma sede própria, eu esse aspecto de articular, de fazer uma parceria. uma parceria, a partir da vizinhança física das associações, é importante. E foi feito. Houve muitas atividades lá em cima feitas, muitas atividades, a partir dessa ligação, nomeadamente ao nível da comunicação. Havia um placar em que havia atividades conjuntas, E isso também era bom exposições e tudo, era bom, era. para este associativismo. Aproveito para voltar aqui um pouco atrás, pergunto a cada um de vocês. Não sei se vocês vieram para a associação ao mesmo tempo, os 2, ou se em alturas diferentes. Alturas diferentes. Pronto, então pergunto de cada vez. Quando é que quando é que foi o seu início na associação? Foi, no ano 2000. Anos 2000? E Sim. em 2001 entrei como secretário da Assembleia. Sim. E depois em 2003 fui presidente da Assembleia Geral. E depois em 2005 entrei na direção e fiquei até agora. E que memórias é que tem desse tempo e que diferenças é que nota do associativismo nessa altura e nos dias de hoje? Isso é um bocado difícil, porque nós tínhamos que, nós refletimos sempre o meio em que estamos envolvidos. Quer dizer, estamos a falar em que não havia telemóveis, a comunicação era diferente. Olha, eu estive ligado e estou ainda ligado a uma associação que ajudei a fundar, que fui durante muitos anos presidente, em que mensalmente eu próprio fazia uma folha de informações, eu distribuía
a folha de informações à casa das pessoas. Porta a porta. Pois, quando eu deixei de lá ir, aquilo foi tudo internet, não é? Pois. Eu fazia e distribuía porta a porta. Ou seja, era muito mais Pois, era proximidade que hoje em presencial, dia. a situação era presencial. Agora as coisas é tudo as comunicações são comunicações, tudo online, tudo volátil, tudo Sim, a transformação é se calhar a maior transformação dos tempos que é, observa. é. Mas o caminho é este. O caminho vai ser este, isso não há dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas, o caminho é este. Bom ou mau, é este o Mas é caminho. pronto, é a diferença É, agora é. dos outros tempos. E até que Desculpa, só estava isto, tinha e até ao terminado. nível do jornalismo, até ao nível do jornalismo. O futuro do jornalismo é o jornalismo online. E já está a observar-se, muitos dos Sim, canais sim, já sim. têm Por aplicações. várias razões. Uma das razões é financeiras. Outras razões outras razões têm a ver também com a produção, o papel. Há várias razões. O caminho é este. Não quer dizer que o físico seja abandonado. Não é abandonado. E nem deve Tal ser. agora, vai ter um peso e impacto diferente. Não, Então, a minha relação com a associação, foi nos primeiros tempos da associação, amizade e presença nas assembleias gerais, sim, estamos a falar sem pronto, 79, anos 80. sim, anos 80, que aí também eu estava envolvido noutras coisas e não estive aqui, hã, inteiramente. O estar aqui inteiramente penso que foi pouco antes de ti, final dos anos 90, me aproximei mais para depois mesmo nos corpos gerentes, foi só para 2 3 já não Pois, penso que os hã, corpos gerentes acho que ainda foi depois de mim. sim. Pronto, Porque coexistiram na não, não, não. direção, então. Não, é porque é assim, sempre colaborei com eles, mas eu também estava muito estivemos os 2 Cooperativa, muito não. envolvidos na Cooperativa de Comunicação e Cultura, Que é que outra, nos podemos dizer ocupou muito associação, tempo. Cooperativa de Comunicação e Cooperativa Cultura, de que Sem foi Cultura. fundado no mesmo ano. Nesse ano foram fundadas 3 coisas: cooperativa, o património e a elevação, que não foi fundada, ah, a elevação de Torres Torres Vedras Vedras, de Vila Cidade. Vila Cidade. Um ano E cheio, foi mais Foi. outra coisa, se eu não estou a erro, também foi o APC. a a PSI. APC também penso que foi em 79. Sim, foi uma fase diferente. Foi uma fase Agora, se me bonita. perguntar, o diferenças, assim, a vida social de tanto a nível geral do país, como agora olhemos para o próximo de nós que é, a cidade em que nós vivemos, isto é marcado por impulsos geracionais. Isto para dizer o seguinte, a nível da associação de património, sentimos que, houve uma fase de entusiasmo, muitos sócios, chegámos a ter perto de 140 sócios, 130 ou 140, isso estão aí as listas. Entretanto, as pessoas foram morrendo, outras foram desaparecendo, outras mudaram de sítio, etc. Hoje, se perguntar qual é o nosso núcleo ativo, pá, serão umas 30 pessoas. E também já me tem-me observado, é pá, porque o associativismo está decadente, está na hora da morte. Não, Não. nunca se fizeram tantas associações aos velhos como agora. Malta nova é um impulso geracional diferente. Ligados ao teatro, ligados ao carnaval, E há muita gente interessada em património, é ligados uma aos questão. passeios, ligados há muitas pequenas associações que surgem aqui e acolá, porque o impulso associativo acho que nunca morreu, nem morre, é natural Exatamente. do género humano. Agora, a associação do património talvez precisasse também de um impulso geracional. E daí a, a Ana, que aqui está, a Outras, a Bianca, o Bianca. Pedro Fiéis, e onde eu acredito que virão outros. Entretanto, os mais velhos já são olhados um bocadinho como se ele já é a geração antiga, pá, eles já são antigos e tal. Respeitam-nos por um lado, mas por outro, nós já não temos capacidade de sedução, digamos assim, associativa para novas gerações. Mas eu acho que é tudo uma questão de como a pessoa está disposta a ouvir, a Eu ensinar e a acredito aprender. que Muito por aí. Sim, haverá uma também. renovação, Concordo com isso. acredito, e Isto portanto, independentemente. agora, claro que o Luís Filipe fala alterações, sobretudo, eh, serão alterações tecnológicas de instrumentos ao nosso serviço, hoje são Mas completamente são diferentes. alterações instrumentais que conduzem a uma alteração de fundo, alteração de funcionamento
e conceptual também. Instrumentais que levam a uma concepção diferente da ação ou do modo de fazer património. É diferente. E essa história do online é um modo de fazer património, que mantém-se. Quer dizer, nós, Comunicar e de divulgar, Sim, talvez. sim. E de nós chegar a outras pessoas de Mas não é outras só zonas. isso, não, 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 não é só é do entendimento, é conceptual. Digamos, são alterações instrumentais que levam a um entendimento do fazer património, é um pouco isso, desculpa lá. pois, hoje as coisas vivem sobretudo da capacidade de comunicação. Por exemplo, uma Sim, falha que nós temos, nós precisávamos urgentemente de ter um site, mas agora um sítio na internet, Pronto, para quem um nos sítio, estiver a ouvir, temos 2 blogs mas atualmente online, mas não não podemos dizer automobilismo, que somos info-excluídos. Não podemos dizer que somos info-excluídos. não somos info-excluídos, Temos 2 simplesmente. blogs e página no Facebook e no Instagram também. Exatamente. Temos e o Facebook, Instagram, etc. A mais gente, não chegaríamos de outra forma, não é? Pronto. deixa-me dar um exemplo que eu achei muita graça, do papel da informação, do site, etc. Quando uma atividade física se faz e que tenha, seja profundamente, eu diria sedutora, mas não é bem sedutora, tem importância social forte, vou dar um exemplo, as pessoas vão lá fisicamente. Agora, quando é uma ação forte e que tenha a ver com a história das pessoas, vou dar um exemplo já, com a história das pessoas, e que seja informado através dos meios online, as pessoas aparecem. O exemplo que eu tenho a dar foi aquela visita que se fez aos Cucos. Fiquei impressionado. Visita que fez aos Cucos. Ah, Escuta, Pronto. os Cucos têm para Torres Os Vedras cookies, que são umas sim, antigas termas. sim, 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 sim. Os Sim, termos pode haver quem não saiba e esteja a ah, ouvir. São e antigas termas aqui em Torres. sim, sim, foram fundados no final do século XIX e tal, mas têm um poder de atração muito grande e teve. Mas havia gente de todas as gerações. Portanto, a malta estava curioso em saber o estado daquilo. Isto é, quando se faz Como é que é por dentro? Eu sim, sim, nunca vi sim, os edifícios por sim, dentro, sim. só conheço Quando os se jardins. realiza qualquer coisa que leva à adesão, as pessoas aderem. Portanto, isso também, antigamente aderia-se por curiosidade e aderia-se porque não era por moda, mas porque havia pouca seleção. Pá, havia pouca coisa, a gente ia. Agora a Há oferta tanta a opção. oferta é tão grande, só se vai quando as coisas são muito importantes e fazem como que vibrar a memória de cada um. mas, Cá por cá exemplo, está, outra. ah, a Foi comunicado a através das redes secção sociais na altura. a secção de turismo ou o setor turismo da Câmara, já há 2 ou 3 anos que organiza passos em volta. Sim, São passeios urbanos e agora também já à volta de Torres, e também nos arredores, uma determinada temática. exato. E a nossa associação colabora com o Enchem-se, turismo. a nossa associação tem feito muitos, guiado muitos, para ser sempre 20, entre 20 a 30 pessoas, até com chuva. Um dos últimos que fizemos, uma visita guiada ao cemitério de São São João. João, Ah, o cemitério aqui de os Torres Vedras. cemitérios são também são sobretudo lugares de memória. São Exatamente, lugares O património ou a memória como para património. património. O património vive também deve viver desse contacto com as pessoas. O Luís Filipe e estava a de falar, o e de visitar e de aqui, tá, mostrar, E de e as mostrar, pessoas exatamente. quando eu salientei aquilo foi porque eu fui impressionado, é que não foram 20 e 30, foram, pá, mais de 200 ou 300 sim, pessoas. Fiquei impressionado pela funcionalidade da comuni E a propósito aí da questão da memória, que no caso, pronto, a associação também também está também promove, temos agora um projeto, que é o projeto Lugares de Memória, que passa por gravar entrevistas com comerciantes, com lojas antigas ou pessoas que viveram no centro de história e saber como é que era a cidade nessa altura. Projeto que, pronto, já foram gravadas algumas entrevistas e que será lançado, esperemos, no verão, nos tais cafés com filmes que já foi falado. Muito obrigada pelo vosso testemunho aqui para a nossa conversa. Aprendemos muito e acho que podemos repetir num próximo episódio, se assim o desejarem. Bem, damos por terminado o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem até ao próximo.